Seja muito bem-vindo à leitura de Provérbios, 31 dias de Provérbios, nesse mês de maio de 2025. E eu quero te pedir, humildemente, que você curta, compartilhe e faça um comentário. Dessa maneira, a gente cria um movimento no algoritmo aqui para o algoritmo entregar para mais pessoas. Vai ter alguém que precisa escutar alguma coisa aqui, que precisa entender alguma coisa, pensar sozinho aqui e falar, poxa, eu escutei esse cara lendo um negócio. E outra coisa que ele linkou ali que fez sentido para mim, mudou minha vida. Ou colocou uma semente aqui de que um dia ela vai germinar e um dia ela vai dar seus frutos. Então, vamos começar aqui Provérbios 12, que diz o seguinte: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Olha o que diz em Provérbios 4, 13. Apegue-se à disciplina, não a largue. Resguarde-a, pois ela significa a vida. A vida. Muita gente é indisciplinada, muita gente não gosta de conhecimento, muita gente não gosta de repreensão. Se eu vou disciplinar alguém, orientar alguém, essa pessoa, ela, poxa, leva pro pessoal assim de, esse cara não gosta de mim, esse cara, poxa, quem é ele para falar tal coisa? Então o coração não tem coração ensinável. Cuidado com isso. Continuando no 12:2. A pessoa boa obtém a aprovação de Deus, mas ele condena o homem que planeja o mal. Ninguém consegue segurança por meio da maldade, mas os justos nunca serão desarraigados. A esposa capaz é uma coroa para o seu marido, mas a esposa que age de modo vergonhoso é uma podridão nos ossos dele. Deixa eu só salvar isso aqui, eu vou salvando para falar depois, né, sobre algumas coisas. Olha que diz o seguinte, sobre a coroa para o seu marido, Provérbios 18, 22, diz o seguinte: quem encontra uma boa esposa encontra algo bom, que recebe favor de Deus. Processo de seleção. Quem encontra uma pessoa boa encontra algo bom e recebe o favor de Deus. Faz a seleção certa, cara. Não sai pegando qualquer coisa aí. Presta bem atenção nisso. Se você não gasta tempo na seleção, você vai gastar com treinamento. Vai ser muito mais difícil. Provérbios 19, 14. Casa e riqueza são herdadas dos pais, mas a esposa prudente vem de Deus. Você não vai achar uma esposa prudente que não esteja linkada com Deus. Ela não vai seguir os princípios que são ditos aqui, que são ensinados por Deus. E provavelmente você não vai achar essa esposa prudente. Ela pode ter uma boa reputação, vem de uma família de pessoas bem educadas, educadas que eu digo do inglês educated, né? Uma pessoa bem estudada, né? De faculdades, tudo mais, lê, tudo, tem bons princípios, mas faltam coisas. Sempre vai faltar alguns detalhes primordiais. Todas as mulheres, então, que não são cristãs, não são prudentes? Não é bem assim. Existem as pessoas que são prudentes, mas aquela que teme a Deus, que coloca em prática seus ensinamentos, seus caminhos, elas são prudentes. Então a chance de você achar uma mulher prudente no cristianismo é muito maior do que uma mulher que está lá fora. Tem mulheres que não são prudentes numa igreja? Tem. Por quê? Porque elas estão num processo de transformação. A maioria das pessoas que estão na igreja são pessoas que estão procurando respostas, estão procurando cura, estão procurando um alento, elas estão em transformações. Se você vai lá na igreja e acha que todo mundo vai ser perfeito lá, pelo amor de Deus, você está no lugar errado. A intenção não é essa, a intenção é levar para lá as pessoas que precisam de ajuda. Então lá você vai ter a chance de ou achar ela prudente, pronta para casar, ou em processo de transformação. Continuando no 5. Os pensamentos dos justos são corretos, mas a orientação dos maus são enganosas. As palavras dos maus são uma emboscada mortal, mas a boca do justo o salva. Quando os maus são derrubados, deixam de existir, mas a casa dos justos permanecerá. O homem que fala com prudência é elogiado, mas o coração tortuoso será tratado com desprezo. Melhor ser uma pessoa comum e ter um servo do que glorificar a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais domésticos, mas até a misericórdia dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra terá fartura de alimento,
mas quem se empenha por coisas sem valor não tem bom senso. Eu vou linkar isso aqui, ó. Segura aí. Vou linkar isso aqui. Provérbios 28:19 diz o seguinte: quem cultiva seu solo se fartará de pão, mas quem se empenha por coisas sem valor se fartará de pobreza. Efésios 4:28. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Eu vou linkar isso aqui, está falando aqui sobre quem cultiva a terra terá a fartura de alimento. Ai, você já deve ter escutado muito sobre isso, coaches, influencers, o pessoal falar, pô, eu tenho que plantar coisas boas, aí vou colher coisas boas, né? A lei da semeadura. Vamos falar aqui da tua vida? Você está cuidando da tua vida? Está fazendo atividade física? Está comendo bem? Está se esforçando em aprender coisas boas? Está melhorando teu raciocínio? Está dormindo melhor? Está procurando se livrar de coisas que estão te dificultando, estão te levando para trás, que vai te encurtar? Eu costumo falar que todo mundo tem uma data para morrer. Tem uma data para morrer. Infelizmente, nós somos imperfeitos, carregamos o pecado e nós vamos morrer. Essa data ninguém sabe. Só Deus provavelmente vai saber tua data de morte. Você tem a habilidade ou a possibilidade de pegar essa data e colocar ela mais para frente ou mais para trás. Você escolhe. Ah, mas o cara era saudável e aí, sendo saudável, ele morreu com 32 anos. Ele iria morrer com 18, mas sendo saudável, ele morreu com 32. Cada um tem suas necessidades ali, sua configuração para a morte. E você tem a habilidade de fazer isso, a possibilidade de melhorar, prolongar a tua vida. E mesmo prolongando a sua vida, você vive muito melhor. Eu vi um estudo recentemente falando sobre o efeito do álcool no corpo. Eu gosto de cerveja amarga, gosto da IPA, eu gosto. Eu tenho um prazer de tomar ela, eu gosto. Mas eu percebo que eu tomo 3 latinhas, eu começo a ficar já um pouco perdido. Não fico bêbado, mas eu começo a ficar desfocado do ar, sabe assim? E antigamente, antes de toda a minha transformação, eu bebi demais. Eu cheguei a beber 16 latas num churrasco. E pra quê isso? Né? Pra quê? Qual é o motivo disso? Geralmente é desconectar da realidade. Poxa, minha vida tá tão sem propósito, sem foco, que eu preciso beber para esquecer do que eu tô passando. Mas eu tenho gosto por isso, eu gosto de tomar uma cerveja. Raríssimas vezes eu tomo. Mas geralmente eu penso o seguinte: por que eu tomei a cerveja hoje? Porque eu estou olhando lá para o passado, geralmente no calor, e quando eu sinto cheiro de carne. Porque eu comecei a pensar, me remete ao churrasco da vida que eu tinha. Não quer dizer que eu não posso fazer um churrasco, né, gente? Eu estou falando que são instalações ali no meu cérebro de situações que aconteciam antes. Porém, eu percebi que eu não precisava tomar uma cerveja. O que acontecia comigo era algo que eu comecei a metrificar, né? Eu comecei a metrificar minha vida, entender e analisar esses dados. Quando eu bebia, o meu sono REM diminuía absurdamente. Eu acordava cansado. Agora, você imagina isso ao longo de anos, acordando cansado. O corpo está pedindo descanso. O corpo está pedindo ajuda. Fala, cara, vai dormir. E aí, nesse cansaço, eu ficava irritado, discutia com mais facilidade. Eu não pensava de uma maneira mais fácil. Porque não é por causa só da cerveja, porque o meu estilo de vida também. Para consumir a cerveja, eu tinha que estar no estilo de vida. Então eu não pensava nisso, eu estava plantando numa terra que era infértil. Outra coisa, as bactérias no meu intestino. Eu ia falar sobre isso no início, que eu li esse papel aí de uma universidade americana, falando que o álcool ele tira boa parte das bactérias que você precisa ter no intestino. E o intestino é muito importante para a sua saúde. E, consequentemente, eu estava ali tirando alguns minutos da minha vida no futuro. Ao longo de alguns anos, se cada latinha eu tirasse alguns minutos de vida, eu ia ter dificuldades com isso ao longo dos anos. Quem cultiva a sua terra terá fartura de alimento, ou terá coisas de bom no curto prazo e principalmente no longo prazo, né? Mas vamos continuar aqui. No versículo 12. O perverso tem inveja do que outros homens maus caçam, mas a raiz dos justos produz fruto.
a pessoa má é lançada à sua própria conversa pecaminosa, mas o justo escapa da aflição. Dos frutos das suas palavras o homem se satisfaz com o que é bom, e pelo trabalho das suas mãos ele será recompensado. O caminho do tolo é certo aos seus próprios olhos, mas o sábio aceita conselho. O tolo demonstra sua irritação imediatamente, mas o homem prudente deixa de passar o insulto. A testemunha fiel fala a verdade, mas a testemunha falsa fala as mentiras. As palavras impensadas são como golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é a cura. Palavras impensadas são como golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. Olha o que diz Provérbios 16, 24. Declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. Voltando aqui para o Provérbios 12, 26. O justo explora os seus pastos, mas o proceder dos maus o desencaminha. O preguiçoso não vai atrás da caça, mas a diligência é um tesouro precioso para o homem. O caminho da justiça conduz à vida. Nessa vereda não há morte. O caminho da justiça conduz à vida. Olha o que diz Provérbios 10, 7. O justo será lembrado e abençoado, mas o nome dos maus apodrecerá. Cuidado. Muito cuidado, gente. Mas esse aqui foi Provérbios 12. Amanhã nós temos Provérbios 13. E a gente vai se ver aqui ao longo desse restante de mês com os 31 capítulos de Provérbios. Então, todos um bom dia e Deus te abençoe.